existe sim uma relação entre testosterona e colesterol, mas quando você descobrir na prática qual é essa relação, você vai se surpreender. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir essa relação entre testosterona e colesterol. O que é que você precisa saber para não te enrolarem por aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, é o que é um esteroide, né? Porque quando a gente está falando de testosterona, muita gente fala de esteroide, o que é isso? Por quê? Antes de tudo, a testosterona é o quê, gente? A testosterona é um esteroide anabólico androgênico. Tudo bem. Então, além de ser esteroide, ela é anabólica e androgênico. Beleza, entendi, tá? Mas o que é um esteroide? Esteroides, gente, são hormônios derivados do colesterol. Então, para eu produzir testosterona, eu preciso de colesterol. Onde é que a gente pode encontrar colesterol? Na alimentação a gente conseguir colesterol? Um alimento muito clássico que tem colesterol é o ovo, né? A gema do ovo, principalmente. Basicamente, a gema do ovo, né? Claro, do ovo não tem colesterol. Mas, sim, né? Quando a gente está falando de esteroides, a gente está falando de hormônios que dependem do colesterol. Mas aí eu preciso que você reflita comigo. Todo esteroide, ele é anabolizante? Ele é um esteroide anabólico androgênico? Não. Existem vários hormônios que são esteroides, que são derivados do colesterol, mas não são esteroides anabólicos androgênicos. Tudo bem? E a gente vai discutir isso daqui. Vamos ver aqui essa esteroidogênese. Quais são os hormônios que são formados a partir do colesterol? Na prática. Eu tô vendo aqui embaixo a testosterona, Gabriel. Entendi. Mas veja, a gente está falando aqui do colesterol como a base, mas a gente tem uma série de outros hormônios. A gente tem aqui uma pregnenolona, a gente tem aqui uma progesterona, no final formando uma aldosterona, um mineralocorticoide. A gente tem aqui, dentro da cascata, a formação do cortisol, um glicocorticoide. Então a gente tem aqui mineralocorticoides, glicocorticoides, mineralocorticoides, vendo a questão daqui, principalmente na questão de concentração de sódio e água, glicocorticoides, questão do estresse, cortisol, a gente já sabe, a gente pode até falar um vídeo posteriormente sobre cortisol, mas é um hormônio extremamente importante, o excesso que é ruim, mas é um hormônio extremamente importante, tá? Regula diversas funções do nosso organismo. A gente tem também a formação de DHEA, famoso DHEA, androstenediona e aqui no final testosterona, tudo bem? Então veja, vindo do colesterol, a gente tem aldosterona, a gente tem cortisol e a gente tem também testosterona, tudo bem? Só que quando a gente está falando da produção de testosterona, gente, a gente precisa entender que o nosso corpo é inteligentíssimo, tá? Você, né, a gente pode ter algumas limitações, né, de conhecimento em diversas áreas, mas nosso corpo não tem. Nosso corpo é perfeito, é intelectualizado, funciona de forma coerente, tá? Então o que a gente tem no nosso organismo? A gente tem o nosso hipotálamo produzindo GNRH, tudo bem? O hormônio liberador das gonadotrofinas. O que são gonadotrofinas? São os hormônios que a gente vai comentar logo agora, produzidos pela hipófise, né? Conhecida também como pituitária, tá? Então, na hipófise anterior, a gente tem a produção de LH e FSH, vindo do quê? Do hipotálamo produzindo GNRH. Então, o GNRH vai estimular a liberação de LH e FSH, o LH vai atuar nas células de Leydig, que produzindo testosterona, FSH na célula de Sertoli, estimulando a espermatogênese. E isso tudo é regulado, uma vez que, a partir do momento que eu tenho níveis de testosterona ok, o nosso corpo vai mandar um feedback negativo para o nosso hipotálamo e para a nossa hipófise para reduzir a produção desses hormônios. Ou seja, a gente tem um controle dessa produção natural de testosterona. Então, se eu tenho baixa testosterona, o que é que vai acontecer? Nosso corpo vai produzir mais FSH, mais LH, em um contexto de funcionalidade, tudo bem? Quando a testosterona cai, a gente aumenta o LH e FSH, que vai produzir mais testosterona. Quando a testosterona está mais alta, por exemplo, quando o indivíduo usa esteroide anabolizante, a gente reduz o LH e FSH, reduzindo a produção natural de testosterona, a produção testicular. Então, a gente tem a produção de testosterona regulada por feedbacks positivos e negativos. Então, seria o quê? Seria improvável, né? Seria uma coisa muito superficial a gente imaginar que o quê? Que a testosterona vai aumentar ao consumir mais colesterol. Primeiro que a gente tem uma produção regulada por uma série de feedbacks. Segundo que, imagina que fosse uma verdade. Se eu consumisse mais colesterol, eu produzisse mais testosterona necessariamente. A gente também teria um aumento da produção de cortisol e aldosterona. Porque assim, a gente dá só o que está aqui, ó.
A gente não consegue controlar o que é que tá aqui e o que é que vai formar no final. Pode ser que eu tore o pau aqui no colesterol, venha tudo para aldosterona. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai pegar o colesterol, por exemplo, colesterol alimentar. Digamos que eu tô com colesterol vindo do alimento. Esse colesterol vai ser metabolizado e uma das vias é justamente essa esteroidogênese. Pode virar testosterona, como pode virar aldosterona, como pode virar cortisol, dependendo do que, da necessidade que o teu organismo tem. Por isso que às vezes mexer no que tá no meio, por exemplo, a galera que usa só DEA, né? Usa DEA no lugar de usar testosterona. O que acontece? No lugar do DEA virar testosterona, vai virar androstenediona, pode virar androstenediona, virar muito mais estrona do que propriamente testosterona, tudo bem? Então, assim, dar o intermediário muitas vezes é desnecessário. Se a gente quer aumentar a testosterona, tora o pau na testosterona, onde existe a real necessidade de uso, né? Não tô falando aqui para usar de forma desmedida porque quer. Mas assim, usar DEA, por exemplo, é uma péssima opção para quase todo mundo, tá? Não tem necessidade de usar DEA. Melhor usar testosterona, porque a gente garante onde vai chegar. A gente garante o que é que vai vir aqui. É claro, se eu tiver com deficiência de colesterol, por algum motivo, se eu consumir mais, eu vou melhorar a esteroidogênese, né? Eu vou aumentar a biossíntese, né, de esteroides, tudo bem? Gonadais, na suprarrenal, então assim, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Uma deficiência de colesterol pode impactar nos níveis de testosterona? Pode impactar. Então a gente tem uma relação direta. A gente precisa de uma quantidade de colesterol razoável na alimentação? Precisa. Mas consumir mais colesterol não vai aumentar os meus níveis de testosterona. Isso daí é uma coisa que precisa ficar bem clara. Porque às vezes a pessoa pensa, vou torar o pau aqui no ovo, vou comer muito colesterol. Não, né? Você vai só se desregular se fizer isso daí. Tudo bem? Então não tem essa necessidade. Gabriel, se eu preciso aumentar os níveis de testosterona, o que é que eu posso fazer? Uma das opções, se houver realmente necessidade, é fazer uma reposição de testosterona, um hormônio muito importante que a gente utiliza, né, um blend de hormônio, na verdade, são formulações de testosterona, é a Durateston, tudo bem? Vou deixar aqui um vídeo completo sobre Durateston para você. Te espero lá e um grande abraço.